No campo, a gente sabe que todo detalhe faz a diferença e a tecnologia é uma forte aliada para isso. Uma dessas tecnologias é a taxa variável, que consiste na utilização de quantidades variáveis de sementes e fertilizantes para obter a melhor rentabilidade. E para entender como isso pode ajudar o produtor rural e como a utilização da tecnologia ajuda a alimentar a produtividade no campo e a sustentabilidade da produção, convidamos o pesquisador da Fundação ABC, Fabrício Pove, para falarmos da aplicação em taxa variável no dia a dia da agricultura. Agradecemos ao Fabrício pela disponibilidade de estar aqui em nosso departamento, Centro de Soluções Conectadas, para batermos esse papo agronômico. Eu que agradeço o convite da MacPonta e a oportunidade para a gente discutir esse assunto aí. Bom, Fabrício, hoje o intuito nosso é fazer um bate-papo sobre tecnologia, aplicação em taxa variável. O Fabrício, que tem vasta experiência aqui na região, já tem muito tempo de pesquisa dentro da região dos Campos Gerais. E hoje, Fabrício, gostaríamos de falar um pouquinho sobre essa tecnologia e pegar realmente aquilo que a pesquisa tem validado no campo em relação ao uso da tecnologia, aplicação em taxa variável, Fabrício. Bom, a taxa variável, ela tem, a base dela é agronômica, né? Então a gente costuma falar que é pegar o conhecimento agronômico e mudar a escala, né? Porque todo aquele conhecimento que a gente tem na parte de física de solo, fertilidade de solo, nós vamos reconhecer que cada talhão ele não é uniforme, então ele tem suas variações, e a taxa variável vem como uma alternativa para a gente fazer esse manejo em taxa variável de acordo com a realidade de cada parte do talhão, né? Então, vamos pensar assim, quando a gente faz o manejo tradicional pela média, que é o que todo mundo faz, a gente sempre fez, né? É como se eu tivesse com um pé na chapa quente e o outro no freezer, né? Então, quando eu vou para um talhão e eu tenho lá uma diferença de uma recomendação de calcário, que é bem comum. Uma dose, numa parte do talhão é 2 toneladas e na outra é 6. Então, assim, o conhecimento agronômico que a gente tem já nos mostra que se eu jogar a média, onde era 2 eu estou jogando de mais e onde é 6 eu estou jogando de menos. E todo o impacto que isso tem depois na lavoura e na produtividade já é conhecido. Então, na verdade, a taxa variável, nós vamos pegar esse conhecimento agronômico e aplicar ele espacialmente em cada talhão. Legal, Fabrício. Com base nisso que você abordou, gostaria que você pudesse explorar um pouco mais, Fabrício, principalmente no que tange a pesquisa trabalhando em cima de gestão de variabilidade e, obviamente, a utilização da tecnologia de taxa variável para fertilizante. Nós sabemos que as máquinas, perfeitamente tendo uma prescrição previamente definida, as máquinas perfeitamente fazem essa aplicação. Mas dentro do conhecimento agronômico, na tua experiência, Fabrício, como está esse desenvolvimento de trabalho da taxa variável especificamente de fertilizante? Tá, então assim, voltando, comparando de novo com o manejo em taxa fixa, o tradicional, hoje a gente coleta várias amostras de solo, mistura tudo, manda para o laboratório, tenho a média, eu sei como calcular uma dose de calcário, gesso e todos fósforo, potássio, fazer uma recomendação. Então a grande sacada, assim, ou talvez o grande diferencial que vai fazer que eu tenha sucesso na taxa variável é como eu vou construir essa informação. Então começa lá atrás em como eu vou levantar isso, né? Quais as ferramentas que eu vou usar para entender a variabilidade que eu tenho. Então vamos escolher um nutriente, fósforo, para fazer na linha de plantio. Como é que eu vou mapear essa variabilidade de fósforo para poder gerar uma recomendação e colocar na máquina para fazer o plantio em taxa variável, variando a dose de fósforo, né? Então aí nós podemos discutir agora quais as ferramentas a gente pode usar para fazer isso. Legal, Fabrício. E até mesmo ferramentas e utilização, né, como um todo da tecnologia taxa variável, também um ponto importante que a gente pode discutir é talvez o nível de confiança que o próprio agricultor tem hoje na utilização da técnica e que efetivamente essa tecnologia disponível ela possa ser utilizada para fazer a gestão de uma variabilidade, que muitas vezes ainda existe por parte do nosso agricultor um pouco de desconfiança, que será que efetivamente o que eu está apontando o levantamento é o que realmente existe? E aí vem, na mesma linha, Fabrício, para a gente abordar o assunto metodologia de amostragem. Então,
a gente pode discutir também, né, Fabrício, quais ferramentas hoje são utilizadas e os dois principais métodos de avaliação ou de amostragem de solo, que talvez seja o principal parâmetro para geração de recomendação. Fabrício, fala um pouquinho para nós dessas duas ferramentas, né, para amostragem de solo, seja ela em grid ou seja ela em zona de manejo, abordando talvez o nutriente, como você mencionou, o fósforo, que é o fertilizante, o nutriente que precisa ser apontado dentro da operação do plantio. Tá, então vamos separar nas duas formas de amostragem. Então a gente pode trabalhar com amostragem em grade, como todo mundo conhece, ou por zonas. Então primeiro a grade. A grade é a mais simples de fazer do ponto de vista operacional. É usada há mais tempo. No Brasil o start foi mais ou menos em 2000, né, quando começou essa coleta e geração de mapas e aplicação em taxa variável. Então você tem o seu talhão, você vai definir um número de amostras. Eu quero uma amostra a cada 1 hectare, a cada 2, a cada 3. Vai no campo, coleta a amostra de solo nesse formato em grade para depois gerar um mapa, para depois fazer uma recomendação e poder colocar na máquina. Qual que é a limitação dessa metodologia? O número de amostras. Então eu preciso de uma quantidade muito grande de amostra para poder representar bem o meu talhão. Principalmente pensando em fósforo, que a variabilidade dele é altíssima. Então o custo para o produtor em análises fica muito alto. E daí vem as alternativas que veio se desenvolvendo ao longo do tempo, que é a amostragem por zonas. A amostragem por zonas eu tenho um trabalho antes da amostragem. Em grade eu vou no campo, gero o grid e já coleto. Em zonas não, eu vou usar outras ferramentas antes da minha coleta de solo. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com sensores de solo, como condutividade elétrica do solo, que é bem utilizado no Campos Gerais. Posso usar imagens de satélite e outros sensores que medem índices de vegetação para ver como a cultura se comporta nesses talhões e também o mapa de colheita. Então, assim, hoje as 3 ferramentas que a gente mais usa para definir zonas é a condutividade elétrica do solo, os índices de vegetação, pode ser por satélite, drone ou outros sensores, e o mapa de colheita. Então essas são as 3 informações que daí a gente desenha previamente zonas com características distintas. Então nessa zona que pode ter 1 hectare ou pode ter 15, eu vou coletar uma amostra de solo composta. Eu vou lá, coleto subamostras como se fosse um subtalhão e daí mando para o laboratório. Então assim, eu tenho um trabalho prévio, que isso me demanda tempo, então eu demoro mais para conseguir definir a minha amostragem, mas depois eu reduzo o número de amostras. Então, quando o produtor recebe que aquela zona tem aquela análise, então ele pode confiar porque foi definido previamente usando uma série de ferramentas. E a gente define então uma dose, uma recomendação para cada zona dessa. Entendi, Fabrício. É muito importante a forma que você traz com muita qualidade essa explicação, e aí ao mesmo tempo a gente percebe que dentro das práticas agronômicas, talvez pela facilidade, nós temos uma participação ainda expressiva da metodologia de amostragem em grade. Mas também, isso falando como um todo, Brasil, né? Algumas pesquisas demonstram que a participação do grid ele ainda é muito expressivo. Mas falando especificamente, Fabrício, da nossa região dos Campos Gerais, a gente tem percebido uma adoção significativa da metodologia de trabalho por zonas de manejo, por unidades de gestão, né? Então, Fabrício, como é que está esse desenvolvimento e a aceitação por parte do time técnico, a aceitação por parte do agricultor em trabalhar com essa identificação de zonas de manejo? Como é que está isso na nossa região, Fabrício? Aqui é uma região onde essa adoção foi bastante expressiva, né? É uma região que principalmente a condutividade elétrica do solo, eu acho que não tem outra região no Brasil que use tanto essa ferramenta, que foi puxado pelas cooperativas, porque não é um equipamento que o produtor vai adquirir, que ele não usa isso como uma semeadora 2 vezes por ano, né? Às vezes ele vai usar uma vez e talvez use dali 3 ou 4 anos de novo, né? Então, as cooperativas prestando esse serviço é que facilitou essa adoção. Já a imagem de satélite é uma outra ferramenta que está cada vez mais popular. Você tem imagens gratuitas hoje de excelente resolução, tanto no tempo quanto espacial, né? Pixels de 10 metros a cada 2 ou 3 dias, isso é fantástico.
E o mapa de colheita é que talvez limite um pouco, porque não é todo agricultor que tem uma máquina com um monitor de colheita. Então isso talvez seja restrito a alguns. Alguns produtores talvez não consigam usar. Mas com as imagens de satélite, mais a condutividade elétrica, a gente tem conseguido fazer um bom trabalho, né? E o legal das zonas de manejo é que do ponto de vista do agrônomo e do produtor ficou muito mais fácil ele enxergar o que está acontecendo, né? Pensa se eu faço uma amostragem em grade e daí eu vou gerar mapa de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, CTC, saturação por bases, micronutrientes, textura. Cada mapa ele tem uma variação diferente. Então cada mancha está num lugar. Então imagine você lá com 10, 15 mapas para você analisar e decidir a recomendação que você vai fazer. Quando é por zonas, o próprio agrônomo olha como um talhão. Então ele tem uma análise de solo e ele pode fazer uma recomendação para aquela zona específica. E o produtor, quando ele vê o mapa em zonas também, ele vê uma zona lá que ele sabe que produz menos, da hora que chega a análise de solo, ele nunca tinha visto, mas está pedindo 10 toneladas de calcário. Ele fala, nossa, mas nunca vi, eu sempre manejei bem a minha área, como é que tem uma zona que pede tudo isso? É porque sempre foi manejado pela média. Mas daí quando ele olha, ele fala, mas verdade, lá sempre a cultura desenvolve menos, você vê que não cresce, a planta não cresce tão bem, a produtividade é mais baixa. Então aí ele começa a linkar as coisas. Então por zonas ficou mais fácil para o produtor enxergar e para o agrônomo fazer a recomendação. Então por isso que é um caminho que aqui fluiu muito bem e a adoção foi tão alta. A gente percebeu recentemente uma iniciativa que a Fundação ABC teve na construção, na idealização da Smart Farm, né, trazendo para dentro da área produtiva todo tipo de tecnologia e demonstrando o valor para cada uma delas. E nós que acompanhamos aqui, né, de perto o trabalho que a Fundação ABC fez com muita qualidade e vocês conseguiram aplicar exatamente esses conceitos de gestão, né, de zonas de manejo dentro da Smart Farm. Qual que é a tua percepção nesses primeiros experimentos, né? Experimentos na verdade não, né, Fabrício? Demonstração em campo, né, em larga escala, digamos assim. Qual que é a tua percepção na condução desse trabalho com a Smart Farm, principalmente no que tange a forma de fazer a gestão diferenciada por potencial produtivo de cada uma dessas porções, com base nas culturas que vocês utilizaram? Esse é um projeto que tem se mostrado bastante interessante, porque é uma área que representa bem um talhão dos Campos Gerais, ele tem uma transição de textura que é comum aqui, né? Então a gente tem usado nessa área, assim, diferente de fazer pesquisa como a Fundação sempre fez, foi uma forma da gente se colocar no lugar do produtor. Então assim, agora eu tenho um talhão, então eu tenho que entender a variabilidade que tem aqui. Então a gente usou as mesmas ferramentas que a gente sugere que eles também usem. Então foi usado condutividade elétrica, foi sendo monitorado com as imagens de satélite, foi coletado a amostra de solo por zonas, depois foi analisado cada zona dessa, decidido qual nutriente falta em cada uma, qual a taxa variável eu preciso fazer. Então assim, não é eu quero fazer, mas precisa ser feito, né? Então foi feito calcário em taxa variável, foi feito boro, foi feito enxofre. Então assim, taxa variável de nutrientes que às vezes não é comum até, mas tem uma zona que tinha deficiência de boro, então foi feita uma aplicação específica de boro. Então o legal é isso, é você se colocar numa condição real, igual o produtor, e usar as mesmas ferramentas que ele. Então agora eu tenho condições de pegar todos esses resultados e mostrar para eles na prática como é fazer esse manejo em taxa variável pensando em agricultura de precisão. Então, com base nisso, Fabrício, que você comentou, do formato de gestão de nutrientes que vocês fizeram, vocês tiveram um primeiro ano o plantio de soja e um segundo momento, na sucessão da soja, teve o cultivo do trigo. Com dados preliminares, é possível, Fabrício, identificar o comportamento ou a variação do comportamento dessas culturas frente às diferentes unidades, aos diferentes potenciais produtivos que existem na área? Talvez a gente comparar os extremos, o alto e o baixo potencial produtivo identificado, como que a soja e o trigo se comportam nesses ambientes, Fabrício? Por ser uma região, um talhão bem característico, com essa transição de textura, que vai de 20% a 60% de argila,
é nítido a diferença da soja e do trigo. Tá? Então, assim, se a gente pensar em extremos, a zona mais arenosa e que produziu menos na soja deu 4.200 quilos por hectare. A zona de mais alta deu 500 e alguma coisa. Então, assim, é menos de 1.000 quilos no intervalo mínimo para o máximo. Quando eu vou para o trigo, que é uma cultura mais sensível à soja, é uma cultura que se adapta muito melhor a essas variações, o trigo foi de 3.600 até 5.400, acho. Então chegou quase 2.000 quilos a diferença do mais alto para o mais baixo. Então isso é importante para o agricultor na hora que vai entrar nesse mundo da agricultura de precisão, que talvez, assim, se ele tem a soja na rotação, ele tem milho, ele tem trigo, ele tem cevada, ele tem sempre que se apoiar na cultura mais sensível, porque ela é que mais responde, né? Então fazer talvez todo o manejo pensando na soja, talvez ele não vai ter a resposta que ele espera. Então, mas como ele tem outras culturas na rotação, né, no sistema de produção dele, então sempre ele tem que focar naquela mais sensível. Legal, Fabrício. Eu acho que, né, as informações que você traz com base em aplicação prática, né, de novo, em larga escala, podemos chamar assim, como você mencionou no início, falando que é uma gleba que vocês conduziram, sem dúvida são números que, né, podem ser aplicados e podem ser replicados em diferentes regiões ou até mesmo dentro da nossa área de atuação, que tem um comportamento parecido com esse da Smart Farming, esse gradiente expressivo de textura, né, que é extremamente comum para nós, né, Fabrício? Então, sem dúvida é uma realidade isso dos nossos campos, Fabrício. Né, dentro da nossa sequência de informações que nós gostaríamos da sua opinião, também precisamos falar um pouco sobre taxa variável de semente. Ainda é um desafio em conseguir entender, talvez, né, Fabrício, o comportamento das diferentes culturas frente à variação da população, número de plantas, e é aquilo que a gente acabou de abordar, né, Fabrício, o potencial produtivo. Fabrício, dentro do teu conhecimento, ou até mesmo o conceito que hoje a pesquisa, a academia vem identificando com base nessa variação de população, fala um pouquinho para nós, Fabrício, qual é o comportamento, né, dessa variação de população de plantas frente a unidades, né, com diferentes potenciais. E aí, se você puder passar também, Fabrício, pelas diferentes culturas da nossa região, qual é o comportamento delas frente a essas diferenças? A taxa variável de sementes, o desafio já é um pouquinho maior, né? Vamos pensar assim, se eu vou fazer a taxa variável de um corretivo ou fertilizante, eu tenho que conhecer muito bem a área para fazer o manejo. Quando eu vou fazer a taxa variável de sementes, além de conhecer muito bem a área, eu tenho que conhecer muito bem a cultura e o híbrido ou cultivar, que ainda pode haver diferença entre eles. Então, por isso que a gente eleva um pouquinho a dificuldade para fazer isso. Na nossa região que tem essas transições de textura, por exemplo, o milho é muito claro o que você tem que fazer. Hoje a gente trabalha com uma população média e se eu tiver uma variação muito grande na minha área, a tendência é eu diminuir população nas áreas mais fracas, de potencial mais baixo, eu vou diminuir a competição entre elas e elas podem manter a produção ou até produzir um pouco mais com um custo mais baixo. E eu consigo, às vezes, aumentar um pouco essa população numa área de alto potencial. Porque eu tenho mais planta, mais espiga e vou ter uma produtividade mais alta porque aquela zona aguenta. Agora, quando a gente vai para trigo e soja, que são duas outras culturas que a gente usa bastante na região e já tem também trabalhos de taxa variável de sementes, elas se comportam do contrário, né? Então, assim, o trigo na área muito ruim, ela não perfilha direito. A soja não engalha direito. Além de ter o problema nas áreas mais arenosas, às vezes perda de stand. Então a gente acaba aumentando a população numa área mais fraca, para às vezes tentar compensar essa população ou falta de perfilhamento ou engalhamento menor. Então assim, é meio contraditório, porque eu tenho que gastar mais numa zona que produz menos. Então esse equilíbrio é que tem que ser encontrado. Então, por isso que no milho é muito mais fácil e todo mundo, assim, não todo mundo, mas quem começa pelo milho. Já o trigo e a soja, a gente tem um desafio um pouco maior pela frente. Não, sem dúvida, Fabrício. Eu acho que o que você trouxe de informação é pautado
principalmente no encontrar qual é a máxima população econômica. Então acredito que aí precisa de uma força-tarefa entre os próprios obtentores, sabendo, conhecendo o potencial produtivo do material genético frente à época de plantio, que aí também é outro fator importante, desse tipo de solo e assim por diante, como outras características que você mencionou. Não, sem dúvida, Fabrício, eu acho que aí tem muita conversa pela frente, muito aprendizado que a pesquisa precisa ajudar a desdobrar e a gente poder efetivamente levar para a ponta, levar até o agricultor. Bom, Fabrício, eu acredito que a forma que nós abordamos o tema técnico de uma forma muito simples, né, para que a gente possa contribuir para quem nos acompanha. E eu gostaria de, para fazer um fechamento da nossa conversa, que a gente pudesse pegar a percepção, né, a opinião do Fabrício em cima daqueles agricultores que hoje estão procurando, talvez que realmente precisem da aplicação da taxa variável. Qual seria os primeiros passos nessa jornada? Porque não é um caminho simples, é uma jornada, tem começo, meio e fim. Diz para nós, Fabrício, as suas sugestões para quem está querendo ou talvez precisando fazer taxa variável. Esse é um primeiro ponto, né? Às vezes o produtor quer começar a fazer alguma coisa, mas acho que aí o primeiro passo é saber se ele precisa, né? Então por isso que a gente começa primeiro investigando a área. Primeiro ele tem que conhecer o talhão. Se tem mancha, se não tem, o que varia na área dele, se é física de solo, se é fertilidade. Então primeiro conhecer a área, né? Depois ele pode olhar as culturas que ele vem utilizando no sistema de produção, se elas respondem à variação que ele tem. Às vezes, dependendo da variabilidade que ele tem e a cultura não se importa, digamos assim, talvez não vale a pena fazer a taxa variável, porque assim, para fazer a taxa variável, depois de investir tudo isso, nós temos que pensar no retorno lá na frente, né? Então, primeiro, conhece muito bem a área, vê os fatores limitantes, vê quais os fatores que são possíveis de ser manejados, textura, por exemplo, não é, a fertilidade sim, e aí nós vamos ver, primeiro, talvez criar um ranking de quais os fatores que é mais fácil e mais barato de manejar e assim por diante, para que eu consiga já de cara talvez trazer algum benefício para não deixar algo tão complexo a ponto do produtor abandonar já no primeiro ano. Então assim, ele tem que ir vendo os benefícios, começar pelo mais fácil e mais barato. Com o tempo a gente vai evoluindo e usando outras ferramentas e manejando outras coisas. Legal, Fabrício, obrigado por contribuir com a construção desse tema. É um tema que tem uma complexidade, mas a forma que você conseguiu trazer para nós, uma forma muito prática, com casos, né, com situações que realmente podem ser aplicadas no campo e pôde contribuir conosco. Agradecer também à Fundação ABC, né, pelo tempo que você disponibilizou para estar aqui conosco gravando esse material. Não, eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, né? Estamos sempre aí à disposição para debater esses assuntos aí. E no próximo episódio falaremos sobre a aplicação prática da taxa variável no campo, com o nosso amigo e agricultor Gil César, aqui no município de Ponta Grossa. Até lá!